Aí, meu irmão, tá sinistra, a parada tá cansadão mesmo, não tá aguentando mais. Meu irmão, são 20 minutinhos, parceiro, carecas de saber, parceiro. Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje nós vamos conversar sobre fisiologia animal, parte 2 aí, né? Que a gente vai falar sobre o processo de digestão, tá? Ou seja, como que é a digestão, o que que é digestão, quais são os sistemas digestórios, como é que essas coisas acontecem, tá? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a natureza dos alimentos e fica a pergunta aqui, né, no nosso, que a gente sempre chama aí, né, o nosso cabidinho, tá? O que que é a digestão? Se você fosse explicar para mim o que que é digestão, como é que você explicaria, tá? Bom, digestão é o que, gente? Digestão, qualquer livro de fisiologia vai falar para você que é o seguinte, que é a hidrólise enzimática de macromoléculas. Gente, quando você ouve isso, né, você deve falar, não sei o que que você está falando, o que que é isso, pelo amor de Deus, o que que é hidrólise, o que que é enzimática, gente, ó, o que que é hidrólise? Olha aqui, gente, hidro, que vem do quê? De água, tá? Lise, que vem do quê? De quebra, tá? Então, hidrólise é o quê? É a quebra pela ação da água. Quando eu falo hidrólise enzimática, é que no processo eu tenho o quê, gente? Eu tenho enzimas atuando nesse processo, tá? E vocês com certeza já assistiram às aulas de química, bioquímica, as minhas aulas lá no começo de fisiologia celular, e você sabe que a enzima é o que, gente? A enzima é um tipo de proteína que tem como função fazer o que, gente? Acelerar um processo químico, tá? Então, quando eu falo de hidrólise enzimática, eu estou falando que eu estou quebrando macromoléculas pela ação da água com o auxílio do que, gente? Com o auxílio de enzimas, que são aquelas proteínas que auxiliam todo, que aceleram um processo químico. Tudo bem? Então, quando você ler isso daí, né, visualizar hidrólise enzimática de macromoléculas, você vai estar falando o quê? Olha, eu estou quebrando uma moleculona em moléculas menorzinhas pela ação da água com o auxílio dessas enzimas, tá? Mas olhem só, quais são essas macromoléculas que nós vamos necessitar para que o nosso organismo possa funcionar, gente? Ou seja, qual é a natureza desses alimentos que nós ingerimos? Não tem segredo, gente. Nós temos lá os alimentos orgânicos, que a gente já falou sobre eles, certo? Quem são esses alimentos orgânicos? São aqueles que contêm carbono. Quem são eles? Então, eu tenho carboidratos, grandes, médios e pequenos. Que mais, gente? Eu tenho, obviamente, as minhas proteínas, né? Que são várias delas, né? Que nós obtemos por meio de quem? Da nossa alimentação. Eu tenho o que mais, gente? Eu tenho os lipídios. Quem mais, gente? Eu tenho os ácidos nucleicos, que eles estão juntos ali, né, com os alimentos. E estes aqui compõem o grupo de alimentos, ou seja, das substâncias orgânicas que compõem os nossos alimentos, tá? Então, por exemplo, quando eu como um pão, eu tô comendo o quê, gente? Carboidrato. Quando eu tô comendo um bife, eu tô comendo o quê, gente? Proteína. Quando eu tô comendo um queijo, eu tenho proteína, eu tenho lipídio. E sempre eu vou ter o quê, gente? Se eu tenho frutas, legumes, eu tenho as fibras, etc.,
E eu tenho os ácidos nucleicos, tá? Porque os ácidos nucleicos estão lá dentro de cada celulinha, certo? E eu também tenho os alimentos inorgânicos. Quais são esses, gente? Aqueles que não têm carbono, tá? Então, quem são eles? A água, que é extremamente importante, inclusive a ingestão de água necessária para todo o processo de digestão. Eu tenho os sais minerais, que são extremamente importantes no meu processo de digestão. Agora nós vamos saber como, gente, como é que tudo isso entra no nosso organismo e quem é que vai sofrer hidrólise, quem vai precisar ser decomposto para eu poder efetivamente aproveitar desses alimentos, tá? Claro que eu tenho um grupo aqui que são as vitaminas, que elas entram no quê, gente? Nos alimentos reguladores, né? Que são eles que regulam todas as funções do nosso organismo. Então, gente, nós que somos animais, né? Que a gente tá falando de fisiologia animal. Os animais todos são heterótrofos, ou seja, depende de outros organismos para sobreviver. Nós precisamos desse arcabouço aqui de coisas para que a gente possa fazer o processo de digestão e absorver esses alimentos e fazer nossas células funcionarem, né? Então, vamos dar uma olhadinha como é que essas coisas acontecem. Seres, então, olhem só, né? Vejam o que eu desenhei aqui para vocês. Primeira coisa, o que o meio ou o que a gente oferece para o nosso próprio organismo, né? Quando a gente come, nós comemos o quê, gente? Macromoléculas, tá? Você não vai comer, a não ser que você tome um suplemento, sei lá, mas você vai comer o quê, gente? Você vai comer um pão onde tem um carboidratão complexo, tá? Você vai comer um bife onde tem as proteínas complexas, ou ovo, ou o que for. Você vai comer um queijo ou tomar um leite onde você tem as gorduras mais complexas. E os ácidos nucleicos que vêm com todo esse povo aí, tá? Obviamente que quando eu inicio o processo de digestão, eu recebo isso aqui. É isso que o meio está oferecendo para mim, tá? Aí eu tenho que fazer um processo de digestão. Esse processo de digestão vai depender de quem eu estou comendo, tá? Então, quanto maior o meu alimento, quanto mais complexo o alimento, maior será o meu trabalho de digestão. Então, eu vou ter que mastigar mais, eu vou ter que quebrar mais esse alimento, eu tenho que misturar mais com água, né? Então, vai depender de qual bicho que eu estou falando, a minha digestão vai funcionar de acordo com o que ele tem de condições de realizar, tá? Se eu estou falando, por exemplo, de um bivalve, né, que são aquelas ostras, por exemplo, ostra não tem dente. Então, o que que ela faz? Ela é um animal filtrador. Ela vai filtrar somente partículas que são menores do que essas aqui, né, para ela poder aproveitar, porque ela não tem como quebrar esses nutrientes muito maiores. Bom, fiz o processo de digestão, o que que efetivamente as minhas células vão usar? Então, eu tenho o que, gente? Olha o que eu desenhei aqui para vocês. Eu tenho, por exemplo, um carboidrato complexo aqui. Tudo bem? Tem um carboidratão aqui complexo, representado por cada um desses elementos aqui, tá? O que que deve acontecer nesse carboidrato, gente? Eu vou usar um primeiro elemento que é a água, para poder quebrar, tá vendo? Os locais onde os carboidratos, né? Porque um carboidrato complexo, ele é feito de muitos carboidratinhos menores, tá? Então, se eu tenho um polissacarídeo, ele é feito de muitos o quê, gente? Muitos monossacarídeos. Então, a minha célula, ela vai usar o que do carboidrato? Gente, ela usa os monossacarídeos, certo? Então, se eu tenho um carboidratão grandão, eu tenho que vir com a água, quebrar esses monossacarídeos e liberar, gente, ó. Eu tô liberando o monossacarídeo, eu tô liberando o meu monossacarídeo pequenininho aqui para eu poder utilizar. Porque somente os monossacarídeos é que conseguem entrar nas nossas células, tá? Se eu tô falando de proteína, mesma coisa. Tem uma proteína grandona, eu tenho a água, eu tenho as enzimas, né?
que elas vão fazer o quê, gente? Vão transformar as proteínas em quê? Proteínas têm que ser transformadas em aminoácidos. São esses aminoácidos que conseguem entrar na minha célula diretamente, tá? Se eu tenho gordura, gente, grandona, complexa, o que entra nas minhas células, gente? Entram os ácidos graxos. São eles que conseguem entrar nas minhas células, tá? Se eu tenho ácidos nucleicos, gente, o que consegue entrar nas minhas células? Os nucleotídeos, certo? Por quê, gente? Porque ácidos nucleicos são feitos de vários nucleotídeos que a gente já viu. Gorduras são feitas de ácidos graxos e álcool que a gente já viu. Proteínas são feitas de muitos aminoácidos, carboidratos de monossacarídeos e assim sucessivamente, tá? Porque as nossas células só conseguem utilizar o quê? Esses que são menorzinhos, tá? Agora, se eu estiver falando, por exemplo, de água, o meio está me oferecendo água, o que minha célula usa? A célula usa água, eu preciso digerir água? Não. Se eu estou falando dos sais minerais, gente, os sais, eles são o quê? Cálcio, sódio, potássio, etc, tá? O meio está me oferecendo isso e as células estão usando diretamente esses sais. Se eu estou falando de vitaminas, gente, vitaminas, a mesma coisa. O meio está me oferecendo vitamina, dentro da minha célula vai direto a vitamina. Então, aqui deu para vocês verem o que, gente? Como é que se processa essa questão da digestão, tá? O que é a digestão? Que alimentos que eu tenho? O que eu ofereço? E como é que eu faço para pegar esses alimentos, quebrar esses alimentos e transformar em coisas que a minha célula vai utilizar diretamente, tá? Por quê, gente? Porque essas substâncias a minha célula tem proteína de membrana, de transporte, para poder levar para dentro da célula essas aqui, tá? Essas aqui eu não tenho, então eu tenho que pegar isso daqui, fazer o processo de digestão, transformar isso nestas menores para que as minhas células possam efetivamente usar. Então, independente se for uma digestão extracelular ou se for uma digestão intracelular, de qualquer maneira, eu preciso transformar substâncias complexas em substâncias simples para que a minha célula possa usar. Então, se eu estou falando de um organismo unicelular, ele só vai conseguir pegar do meio o que tiver com moléculas pequenininhas para ele poder usar. Se eu estiver falando de um organismo que tem digestão extracelular, quando é que a gente tem digestão extracelular no reino animal? Gente, a partir de quem? A partir de quinidários, que eles já têm uma cavidade gástrica, eles já produzem enzimas e eles já começam a digestão extracelular. Então, ele pode se alimentar de coisas maiores, que ele vai pegar esse carboidratão, essa proteinona, essa gordurona, etc., e transformar em pequenas unidades para que as células possam utilizar. Entenderam? Então, essa primeira aula de digestão é justamente isso, para a gente discutir essa maravilhosa transformação desses alimentos em alimentos complexos para alimentos mais o quê, gente? Mais simples, tá? E aí, nas próximas é que a gente vai ver os tipos de sistema de digestão direitinho, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham curtido. Não esqueçam das nossas enzimas aqui. Se você esqueceu, né, do que significa cada uma dessas coisas que eu tô falando, retome lá as aulas de bioquímica, retome as aulas nossas de biologia também, né, de fisiologia celular, para você entender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Gente, um beijo no coração de todos e até a próxima!